Olá galera do esporte, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirinho e estou aqui para falar sobre Copas do Mundo, histórias do futebol e histórias de todos os clubes do mundo. Isto é, pessoal, do mundo. Nós temos cada coisa para contar para vocês que vocês nem acreditam, principalmente sobre Copas do Mundo. Vocês sabem, esse ano é ano de Copa, então nós estamos aqui preparando um trabalho muito especial sobre todas as Copas do Mundo, sobre os jogos que vão ter também. Nós vamos estar falando dessa Copa atual também, mais lá para frente, dando todos os detalhes. Esse vai ser o canal da Copa. Então, pessoal, aproveita, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e você acionando o sininho, você vai receber todas as pesquisas de Copa do Mundo, de times de futebol, histórias em geral do futebol, aí no seu celular e no seu computador. E hoje, pessoal, nós vamos falar da Copa de 1938. Nós que já mostramos para vocês a Copa de 30, a de 34, nós vamos falar agora da Copa de 38. Uma Copa que a Alemanha estava de olho ali para poder realizar, fazer a Copa, né? Porque como a Alemanha havia ganho a Olimpíada de 36, ela estava de olho ali para pegar a Copa de 38. A Argentina também, pessoal, estava de olho ali, por quê? O que eles pensaram? Eles falaram assim, se foi na Itália em 34, uma na Europa, outra na América do Sul, porque tinha sido no Uruguai em 30. Mas não foi o que aconteceu, não. O Jules Rimet, que era o cara que tomava conta de tudo, ele era francês e tal. O que ele percebeu? Ele quis juntar o útil ao agradável. Em 37 havia grande exposição de artes lá na França. O Jules Rimet falou, vamos juntar tudo isso daí, a Copa do Mundo, e vai ser a França. Teve a votação, a França teve quase 20 votos, a Argentina teve 3 e a Alemanha só teve o voto dela. O que aconteceu? A Argentina boicotou os jogos e junto com a Argentina, o Uruguai também, porque o Uruguai já estava ressentido desde a Copa de 30, quando os europeus não foram para a América do Sul jogar. Então vocês viram como que a coisa foi acontecendo e como a Itália também queria ser no primeiro em 1930, também não foi no Uruguai em 30. Então você vê, é sempre esses problemas de boicote que estão tendo, é as políticas de sempre. E pessoal, como aconteceu na Copa de 34, o nazismo, o fascismo estava comendo quente lá na Europa, né? Então vai ter histórias do Mussolini de novo com a seleção dele, a seleção da Itália, e nós vamos estar passando aqui para vocês os detalhes. E pouco antes da Copa, pessoal, a Alemanha anexou a Áustria, junto com ela, né? O Hitler lá, o pessoal. E aí o que aconteceu? A Alemanha aproveitou os jogadores austríacos, que era uma da seleção que poderia ser uma das favoritas também, para jogar na Alemanha. Quer dizer, fortaleceu mais e aí a Alemanha foi pintando a Alemanha e a Itália como as duas favoritas para essa Copa. A Espanha, pessoal, não participou da Copa de 38 porque também estava tendo uma guerra interna e a Inglaterra não quis porque achou que a Copa do Mundo seria um campeonato aí de segundo nível, como a Inglaterra foram os inventores do futebol, eles valorizavam mais o campeonato lá da Inglaterra. E como aconteceram na Copa de 34, a seleção italiana foi ameaçada novamente pelo Mussolini, era vencer ou morrer, não tinha segundo plano não. E então foi uma Copa do Mundo, a Itália lá participou, abandonou o azul tradicional, vestido de preto, que era a cor do fascismo, e foi aquela propaganda que o Mussolini fez, né, na Copa da Itália e ia fazer também lá na França. Ao contrário do que aconteceu na Copa de 34, que a Itália teve que disputar as eliminatórias, a partir de 1938, a França, por exemplo, que estava sediando, a França não precisou de disputar as eliminatórias, isso foi até 2002, né? E pela primeira vez, pessoal, uma Copa do Mundo foi transmitida ao vivo, por rádio, tudo bem, mas foi em tempo real, o povo brasileiro aqui do Brasil poderia acompanhar todos os jogos do Brasil em tempo real, foi para aquela época uma novidade, né? Porque antes, só depois que iam as gravações, depois da Copa, de muito tempo que chegava em mais gravações. E quem transmitia esses jogos era o Gagliano Neto, que era o locutor da época, que foi lá da beira do campo mesmo, ele transmitia o jogo direto para todo o Brasil. E a preparação do Brasil? Como todas as Copas do Mundo, pessoal, a preparação do Brasil nunca foi aquela adequada. E como vocês lembram, na Copa de 30, teve aquele problema de briga entre os cariocas e os paulistas. Na de 34 tinha os amadores e os profissionais. Agora na de 38 ficou o time dos azuis contra os brancos, que eram a disputa da época lá. Num ponto era até bom, porque fortalecia, né? Então tinha o time dos mais leves, que era o azul, e o branco dos mais fortes, assim, fisicamente. E foi levando, por quê? Tava tendo muita pressão dos clubes, federação, para levar os jogadores dos times deles. Então, o que o técnico fez? Ele dividiu dois times e ele falava, vai ser o azul para um, vai ser o branco para outro,
e para outros também, em outra hora ele falava que ia ser um misto, quer dizer, ele foi conseguindo empurrando até na Copa do Mundo para ele ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Desde a Copa de 1934 a 38, o Brasil nessa época só disputou o Sul-Americano de 1937, quer dizer, não teve muitos jogos para o pessoal se preparar não. Então foram realizados poucos amistosos, mas os amistosos também foi logo ali em 34, depois da Copa, já aproveitou que estava pela Europa ali também, já fez uns amistosos lá, quer dizer, ficou muito tempo sem ter, e o técnico era um cara muito honesto, tudo, mas ele não, de tática, ele não acompanhou nada que acontecia na Europa na época. Então o Brasil já teve esse problema. E também, pessoal, um outro problema, o mesmo que teve em 34 e em 38, a viagem para a França. Foram 15 dias de navio ali, o que aconteceu? Teve jogador que pesava 70 quilos, chegou pesando 79. Mesmo eles fazendo exercício nos convés e tal, o pessoal chegou bem fora de forma lá na França. Então foi mais um problema enfrentado pela seleção brasileira. E antes disso, da viagem, pessoal, todo mundo se apresentou, mas tinha dois jogadores que eram intocáveis nessa seleção de 38. Era o Domingos da Guia e o Leônidas. Eles não apareceram para se juntar com a delegação, por quê? Porque a forma de pagamento que estava sendo combinado ali não foi aceito por eles eram os cabeças e os principais. Aí a federação, né, a CBD teve que fazer um acerto com os jogadores, aí depois de tudo certo, eles viajaram para a França. Pessoal, veja aqui a relação dos jogadores brasileiros que foram para a França. Walter, do Flamengo, Batatais, do Fluminense, Maris, do Botafogo do Rio, Domingos da Guia, do Flamengo, Machado, do Fluminense, Jaú, do Vasco, Brito, do América do Rio de Janeiro, Martim, do Botafogo do Rio, Zezé Procópio, do Botafogo, Brandão, do Corinthians, Argemiro, da Portuguesa Santista, Afonsinho, do São Cristóvão, Patesco, do Botafogo do Rio, Perácio, do Botafogo do Rio, Lopes, do Corinthians, Leônidas, do Flamengo, Hércules, do Fluminense, Romeu, do Fluminense, Tim, do Fluminense, Luizinho, do Palestra Itália, Roberto, do São Cristóvão e Nijinho, do Vasco. Vocês vê, pessoal, como tem muito mais jogadores do Rio de Janeiro que São Paulo. Nessa época, e nas Copas anteriores, foram muito mais jogador do Rio de Janeiro que São Paulo, que na época parece que era o que controlava o futebol brasileiro. E a Copa de 38, que é realizada na França, né, foi a primeira Copa que teve um jogo de abertura. Foi entre a Alemanha e a Suíça, que ficou 1-1. Vamos passar aqui, pessoal, a relação dos jogos da primeira fase. Alemanha 1, Suíça 1. França 3, Bélgica 1. Hungria 6, Índias Holandesas 0. Romênia 3, Cuba 3. Itália 2, Noruega 1. Brasil 6, Polônia 5. Tchecoslováquia 3, Holanda 0. E os jogos de desempate foi entre a Suíça e a Alemanha. A Suíça ganhou de 4-2 da Alemanha. Foi engraçado, pessoal, que esse jogo, o pessoal da Alemanha estava ganhando o primeiro tempo de 2-1. Na época lá, um telegrama, né? Um telegrama pro Hitler lá, falando, não, já ganhamos o jogo, tal, né? No segundo tempo, a Suíça marcou 3 gols e venceu o jogo. E Cuba ganhou da Romênia de 2-1. As quartas de final, vamos lá aos jogos. A Itália ganhou da França de 3-1, a Hungria de 2-1 da Suíça, a Suécia ganhou de 8-0 de Cuba. O Brasil empatou com a Tchecoslováquia 1-1, e no jogo de desempate o Brasil ganhou da Tchecoslováquia de 2-1, com a ajuda do juiz, hein, pelo que o pessoal fala. E nessa época aí, a Itália, como nós dissemos anteriormente, devido ao fascismo, jogava de preto. A semifinal, o Brasil perdeu para a Itália de 2-1. O Romeu marcou o gol para o Brasil e a Hungria venceu a Suécia de 5-1. Na decisão do terceiro lugar, o Brasil ganhou da Suécia de 4-2. Gols do Romeu, 2 do Leônidas e 1 do Perácio. Na decisão, a Itália ganhou da Hungria de 4-2. A Itália marcou com Colaussi 2 gols e Piola 2. A Hungria, Títicos, 1 gol e Sarozzi 1 gol. E no final, a seleção italiana saiu vaiada lá, né, pela torcida francesa, devido ao fascismo, né, e piorou a situação a hora que o capitão Meazza ergueu o troféu e fez a saudação nazista. Ele foi vaiado mais uma vez. E de volta para a Itália, a seleção foi muito bem recebida, paparicada e o melhor de tudo, não morreu, né? E o goleiro da Hungria, pessoal, ainda falou depois do jogo que ele tá até contente de ter tomado 4 gols, por quê? Porque pelo menos ele salvou vidas, né? O pessoal, eles ganham, o pessoal da Itália não ia ficar vivo lá, porque o Mussolini já tinha avisado, né?
Agora vamos passar para vocês, pessoal, as participações brasileiras nessa Copa de 1938, jogos e alguns dados. O primeiro jogo, Brasil 6, Polônia 5, foi um dos maiores jogos da história de todos os jogos da Copa do Mundo, né? O Brasil fez 6-5, o Leônidas abriu o placar, a Polônia empatou de pênalti. No primeiro tempo, Romeu e Perácio marcaram mais 2 gols para o Brasil. O Willy Mowski marcou 2 para a Polônia, Perácio fez mais 1, 4-3, e o Willy Mowski marcou mais 1, ficando 4-4. Forçando a prorrogação, na prorrogação, Leônidas fez mais 2 gols para o Brasil e o Willy Mowski marcou mais 1 para a Polônia. Brésil-Pologne, rencontre de 2 équipes de valeur inconnues du public français. L'équipe du Brésil est venue avec toutes ses vedettes, dont Léonidas, acrobatique avancé, Martin, le demi-centre, et Domingo, le diamant noir. Léonidas, chef d'orchestre de cette équipe de virtuoses, termine victorieusement une attaque dans le style inégalable qui lui est propre. Nesse jogo, o Brasil jogou com Batatais, Domingos da Guia, Machado, Zezé Procópio, Martim, Afonsim, Lopes, Romeu, Leônidas, Perácio e Hércules. Nas quartas de final, o Brasil ficou 1-1 com a Tchecoslováquia. Leônidas marcou para o Brasil e Nejedly marcou para a Tchecoslováquia. No jogo de desempate, o Brasil ganhou de 2-1 da Tchecoslováquia. Leônidas e Roberto marcaram para o Brasil e Kopersky marcou para a seleção tcheca. Nas semifinais, pessoal, o Brasil perdeu para a Itália. A Itália fez com Colaussi e Meazza e o Brasil, Romeu, marcou para o Brasil. No jogo de terceiro e quartos lugares, o Brasil ganhou de 4-2 da Suécia. Jonansson e Nyberg marcou para a Suécia, Leônidas 2, Roberto e Perácio marcaram para o Brasil. A seleção campeã, a Itália, time base, né, que eram os principais jogadores ali, eram o Oliveri, Foni, Rava, Serantoni, Amoreolo, Locatelli, Piavati, Meazza, Piola, Fernati e Colaussi. Os melhores da Copa, né, a seleção ali que o pessoal da época fez, foi o Planinka da Tchecoslováquia, foi o goleiro, Foni da Itália, zagueiro, Domingos, zagueiro do Brasil, Matler, zagueiro da França, Andreolo, médio da Itália, Locatelli, médio da Itália, Sengeler, atacante da Hungria, Leônidas, atacante do Brasil, Piola, atacante da Itália, Sarozzi, atacante da Hungria e Colaussi, atacante da Itália. O craque da Copa, pessoal, foi o Piola da Itália. Os artilheiros foram o Leônidas do Brasil com 7 gols, o Sengeler da Hungria fez 6 gols, o Sarozzi 5, o Piola da Itália fez 5 e o Colaussi da Itália fez 4 gols. Vamos agora a alguns números dessa Copa do Mundo. O maior público foi no jogo França e Itália, 58.455. O menor público, Romênia e Cuba, 6.707 torcedores. Foram marcados 84 gols nessa Copa, com uma média de 4,66 gols por jogo. O melhor ataque foi o da Hungria, com 15 gols. O goleiro menos vazado foi o Planinka, da Tchecoslováquia, tomou 1 gol em 2 jogos. A maior goleada foi Suécia 8, Cuba 0. E os jogadores que se tornaram bicampeões do mundo foram Meazza, Ferrari, Mazzetti e Monzeglio, da Itália, porque eles jogaram em 34 e 38. A classificação geral da Copa de 1938 foi: primeiro a Itália, campeã, com 8 pontos. Segundo, Hungria, com 6. Terceiro, Brasil, com 7. Quarto, Suécia, com 2. Quinto, Tchecoslováquia, com 3. Sexto, Suíça, com 3. Sétimo, Cuba, com 3. França, em oitavo, com 2. Romênia, em nono, com 1. Décimo, Alemanha, com 1. 11º, a Polônia, com 0. 12º, a Noruega, com 0. 13º, a Bélgica, com 0. 14º, a Holanda, com 0. E 15º, Índias Holandesas, com 0. 16º, a Áustria que foi anexada pela Alemanha, ela não pôde jogar, tanto é que o primeiro jogo que eles mantiveram, não se sabe porquê, né? A Suécia e a Áustria, a Suécia ganhou por WO e passou de fase sem precisar jogar. Pessoal, nós fizemos um levantamento sobre algumas curiosidades que teve na Copa de 38. Por exemplo, essa que nós acabamos de dizer, a Áustria foi anexada à Alemanha e com isso a Alemanha usou jogadores austríacos para disputar a Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, em 8 dias, o Brasil andou 4.000 quilômetros dentro da França de busão.
O Brasil foi o único país sul-americano que se propôs, né, a ir para a Copa do Mundo, enfrentar essa viagem de navio e todas as dificuldades que era ir para a Europa na época. E o Uruguai e a Argentina, né, pessoal, que a gente falou anteriormente, né, eles boicotaram a Copa, por isso que também ficou só o Brasil mesmo como time sul-americano na Copa do Mundo. E essa foi a primeira vez que o povo brasileiro conseguiu acompanhar uma Copa do Mundo em tempo real, ao vivo, pelo rádio, mas já era uma grande vitória na época, né, já era uma grande novidade. Outro fato interessante e engraçado, né, que na abertura do primeiro jogo, o presidente da França foi convidado para dar o pontapé inicial. Na hora ele foi com tanta vontade que chutou, errou a bola e arrancou uns pedaços de grama, onde ele virou alvo de gozação do público, é lógico. E a Itália era a única seleção que estava bem preparada realmente, né? Era a única que se locomovia dentro da França de avião, as outras todas tinham que ir de ônibus por baixo. Enquanto a Itália voava, os outros iam de ônibus. O atacante Leônidas do Brasil, pessoal, fez um gol descalço na Copa do Mundo, foi contra a Polônia. O que aconteceu? Ele perdeu uma chuteira, como a chuteira de todo mundo naquele tempo era tudo preta e estava chovendo, um barreiro, né? Então o juiz não conseguiu ver que ele estava com o pé descalço e validou o gol. Daí que foi um gol que ficou marcado para a história. O Leônidas já era conhecido, né, porque ele fez o primeiro gol de bicicleta. E agora nessa Copa ele fez um gol descalço. O austríaco Sindelar, pessoal, ele se recusou a jogar pela seleção alemã. Ele era austríaco, quando juntou lá os jogadores lá que foi anexado, ele não quis jogar e tempos depois ele apareceu morto assim do nada. No jogo Brasil-Itália, o cadarço do short do Meazza, ele rasgou e o Meazza mesmo assim foi lá e fez o gol ainda contra a seleção brasileira também. É outro lance engraçado da Copa do Mundo. E dizer que a Itália se torna o primeiro bicampeão do mundo. Então, pessoal, a gente está trazendo para vocês todas as Copas do Mundo, nós vamos estar mostrando para vocês todos os detalhes, artilheiros, melhores seleções. Nós vamos deixar, vocês sabem, esse ano é ano de Copa do Mundo e nós vamos caprichar, trazer todos os detalhes, o que a gente puder pesquisar e mostrar para vocês ficarem bem informados. Então, pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, deixa um joinha, compartilhe ele para a gente.